O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos com a leitura do profeta Samuel, do livro de Samuel, e nós vemos que existe uma continuidade de vida. Só existe aqui um itinerário espiritual. Nós vimos Ana, passamos por Eli, e agora vemos aqui a história, o chamado, a vocação do jovem Samuel, do menino Samuel, como aqui a palavra apresenta. Samuel, que é filho de Ana, a respeito da qual nós comentávamos, refletíamos ontem. Ana, aquela mulher sofrida, marcada pela dor, pela esterilidade, pela humilhação pública, aquela mulher que não se fecha em si mesma, na sua amargura, no seu sofrimento, nem se revolta contra Deus porque não lhe concedera aquilo que ela tinha pedido até então, mas que vai ao templo, vai rezar, vai se colocar na presença de Deus. E ela que na presença de Deus, na oração, faz aquela súplica, e é interessante a súplica em que ela pede um filho, mas já oferece o filho. Ela pede a Deus, se assim for da vontade de Deus, que Ele olhe para ela, a sua serva, e que se assim ela conceber, ela o consagrará. Ela recebe e oferece. É uma mulher livre. É uma mulher desapegada. E vemos aqui, na leitura de hoje, Samuel no templo. O filho dela já estava lá no templo, morando com o sacerdote. Pois bem, no versículo 1 da leitura de hoje, capítulo 3 do livro de Samuel, diz assim que naquele tempo a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Isto é, porque a palavra de Deus, ela era rara. Deus não falava? Deus falava, mas não havia pessoas dispostas a ouvir. Deus falava, mas o ruído era grande, ruído interno e ruído externo. Isto é, quando estamos espalhados em muitas coisas, a nossa atenção não pode se voltar para Deus. Então Deus fala, mas você não ouve. A rotina religiosa
algo perigosíssimo para os religiosos, isto é, para aqueles que praticam frequentemente a religião. Isto é, o perigo de a praticarem no automático, sem o coração, sem a alma, sem a vida, mas pro forma, de uma maneira estéril. Então, isso era muito frequente na época aqui de Samuel. Nós vemos que até mesmo Eli o sacerdote, estava frio, meio afastado de Deus. E os pecados e apegos que nos tornam surdos à voz de Deus, que Deus continua falando. Pois bem, era esse o contexto. Diz então que Samuel, que morava no templo, numa noite, ele ouve Deus que o chama. Ele ouve uma voz, ele ouve algo, né? Essa voz foi uma voz interior, provavelmente. Mas ele ouve alguém que o chama e ele, como diz a palavra, que ainda não conhecia o Senhor, era um menino. Ele interpreta que deve ser Eli. Ele corre para Eli. Me chamaste? Eli diz, eu não te chamei. Vai dormir. Você me acordou. Volta a dormir. Eu não chamei você coisíssima nenhuma. Ele volta, ouve novamente aquele chamado, corre novamente para Eli. Ele diz, eu não te chamei. Volta, vai dormir. Interessante, né? Eli, que não tinha discernido na oração de Ana uma ação de Deus, mas julgou-a bêbada, agora também demora a interpretar que era Deus chamando o menino. Pela terceira vez, ele volta e pergunta, chamaste-me? E aí Eli diz, é Deus. Demorou, mas pelo menos acertou. É Deus. Volta. E se te chamar de novo, dirás, fala, Senhor, teu servo escuta. Meus irmãos, essa palavra que marca o início da vocação de Samuel, aí Deus o chama novamente, e aí o menino discernindo, né, fazendo um reto discernimento com a ajuda do sacerdote, diz, fala, Senhor, teu servo escuta. Esta frase não é apenas uma frase bonita, mas é um chamado para todos nós. Isto é, nós temos uma atitude espiritual semelhante. Isto é, a nossa vida expressa fala, Senhor, teu servo escuta. É uma atitude espiritual. Nós vimos, por exemplo, isso é tão verdade que a antífona do Salmo de hoje apresenta a atitude com que Jesus entrou no mundo. Não é assim que diz a carta aos Hebreus? Que Jesus, ao entrar no mundo, disse, eis que venho fazer a vossa vontade, Senhor. É aquela atitude de prontidão, de desapego de si mesmo, de obediência. Fala. Quando você pede que Deus fale, você está pedindo que, você está reconhecendo que a autonomia é de Deus, que você precisa da voz dele para dar as indicações da sua vida, o caminho que você deve seguir. Fala, Senhor. É com Deus que você está falando. É a Deus que você está pedindo a direção. Não é bom. Não é bom quando você toma a sua decisão, aí depois você vai rezar. É claro, a oração nunca é perdida. Ali Deus vai puxar a sua orelha se aquela decisão foi errada. Mas a atitude correta é o que? Primeiramente,
Fala, Senhor, que teu servo, Deus é Senhor, eu sou o servo, e eu estou aqui escutando. Teu servo escuta. Eu estou pronto para obedecer àquilo que falares. Eu estou pronto para fazer o que mandares. Vê aqui o desapego de si mesmo, esta prontidão, esta atitude, seja de Jesus, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade. Ou a atitude da Virgem Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme disseste. Essa atitude de uma entrega, de uma obediência, mesmo quando não se compreende tudo, de um desapego de alguém que se coloca totalmente nas mãos de Deus, que se joga para o que der e vier. Meus irmãos, é uma palavra bonita, mas é um itinerário espiritual. É algo a ser aplicado cotidianamente. Algo que você vai pedir cotidianamente a Deus. Senhor, ajuda-me para que eu sempre te escute, para que eu sempre me reconheça teu servo, te reconheça Senhor, para que eu sempre faça a tua vontade, desapegado de mim mesmo. É bonito, mas não é fácil. E é por isso que nosso Senhor nos deu a oração, né? Nós rezamos, deveríamos pelo menos rezar 3 vezes ao dia o Pai Nosso, no qual rezamos: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando nós isso dizemos a Deus, nós nos colocamos no nosso lugar. Seja feita a vossa vontade, porque a minha vontade é débil, é tosca, é louca. Quantas vezes eu quero o que não me convém. Então seja feita a vossa vontade. Quando você se coloca nessa atitude de quem quer fazer a vossa vontade, você está ali numa atitude de escuta. Você quer conhecer, você quer saber a vontade de Deus. Atitude de escuta, compreendamos aqui, oração. De quem não reza apenas quando vai tomar uma grande decisão na sua vida, mas de quem reza constantemente, pedindo a Deus para não se afastar 1 milímetro da sua vontade, né, no cotidiano da sua vida. Seja você como pai, como mãe, como esposo, esposa, sacerdote, religioso, solteiro, viúvo, viúva. Fala, Senhor, que teu servo escuta. Mas precisamos, meus santos, pedir a Deus que coloque no nosso peito um coração desapegado. Que não basta apenas saber a vontade de Deus. Se eu pedisse aqui, levante a mão, quem já ficou lutando contra a vontade de Deus. Infelizmente, talvez, não poucos, senão todos já lutamos contra a vontade de Deus. Em algum momento da nossa vida, resistimos, não porque necessariamente queríamos coisas más, mas queríamos coisas outras. Pensávamos que outras coisas seriam melhores para nós. E esta atitude de quem se coloca de joelhos na presença de Deus e diz: fala, Senhor, que teu servo escuta. Eu sou servo, eu sou pequeno, eu sou pó, eu não sei o que é o melhor para mim, mas tu que és o meu Senhor, tu sabes. Que hoje, meus santos, diante desta palavra, peçamos a Deus este coração orante, este coração dócil,
este coração obediente, este coração humilde, para que nós possamos cada vez mais, como Samuel, que crescia, diz aqui a palavra, que Samuel crescia e o Senhor estava com ele. É o único caminho de crescimento. Se quisermos crescer em Deus, precisamos ser dóceis, obedientes, desapegados, atentos à vontade de Deus. Aí diz aqui que Samuel crescia e Deus, por sua vez, não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Deus honrava aquele a quem chamou. Aquilo que ele falava se cumpria. Deus não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Que Deus nos conceda um coração assim, para que nós possamos crescer cada vez mais no amor de Deus, na amizade com nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.